A evolução tática da seleção brasileira na Copa do Mundo até aqui. Nesse vídeo vocês vão ver como chega a seleção brasileira para o mata-mata da Copa do Mundo após vencer a Escócia no último jogo. A gente vai trazer aqui uma análise de todas as mudanças proporcionadas por Ancelotti para o Brasil. Tem uma mudança significativa no seu padrão de jogo e, consequentemente, tendo duas vitórias 3-0 expressivas, principalmente contra a Escócia no último jogo. Mas antes de começar esse vídeo, quero pedir para você, deixe seu like, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu, venha com a gente porque aqui no canal do Paulo Analista você tem tudo sobre a Copa do Mundo e principalmente análises pré e pós-jogo da seleção brasileira para vocês. Eu quero começar esse vídeo mostrando que a seleção brasileira teve uma variação tática na parte ofensiva. Saímos do 4-2-4 para essa plataforma que vocês estão observando, o 4-4-2 em losango no meio de campo. Com a entrada do Paquetá no time em relação ao jogo do Marrocos, ele jogou contra o Haiti, jogou contra a Escócia e também, principalmente, com a saída do Igor Thiago para o primeiro jogo para o Matheus Cunha, o Brasil saiu daquele 4-2-4 padrão que a gente vinha tendo nos jogos da seleção e passamos a jogar num 4-4-2 com os laterais mais próximos dos zagueiros. Neste momento, a gente vai trazer aqui que é pouco comentado que a seleção utiliza várias estruturas ofensivas, não somente o 4-4-2, mas quando estão com as linhas mais baixas, ou seja, com a saída de bola próximo do seu campo, o Brasil utiliza 4-4-2 com o losango e o Matheus Cunha fazendo ali uma espécie de meio armador nesta oportunidade para a seleção brasileira. Aqui a gente tem o Vini Júnior e o Ryan mais próximo da última linha, porque o Brasil povoa muito o meio e tem sempre os pontas para poder atacar ali as costas da defesa. Porém, há variações, como vocês estão vendo aí na imagem. A gente vai para um 3-3-4 em vários momentos, quando os zagueiros sobem um pouco mais e o Brasil empurra mais o adversário para trás. Nessa oportunidade, o Danilo ainda permanece recuado, fazendo essa saída de três. Temos o Casemiro, Paquetá e Bruno Guimarães, ou o Matheus Cunha para o Bruno Guimarães avançar. Matheus Cunha é uma peça central para que o Brasil tenha essas mudanças no meio de campo pela movimentação que ele gera. Mas sempre temos, neste momento, Ryan bem aberto na direita, Douglas Santos aberto na esquerda e Vini Júnior mudando seu posicionamento para jogar por dentro. Vini Júnior que falou que não gosta de jogar muito próximo do gol, mas que Ancelotti tem utilizado ele assim e ele tem visto que tem dado muito certo aqui. Vini Júnior tem 4 gols na Copa, 5 gols de moral, né? Já que anularam um absurdo gol que anularam dele contra a Escócia. E aqui, geralmente, é o Matheus Cunha junto com o Vini Júnior, mas pode ter essa mudança com o Guimarães, que também está sendo uma válvula de escape interessante. Observe que o Brasil também, quando está ainda mais ofensivo, quando pega um adversário ainda mais atrás, o Brasil pode variar para um 3-1-6. A saída de três com o Danilo, Marquinhos e Guimarães, somente o Casemiro à frente da zaga, e aí temos o Bruno Guimarães e o Paquetá muito avançados por dentro, junto com o Vini Cunha por dentro, e de novo, Ryan de um lado e o Douglas Santos do outro. Isso aqui é a principal mudança da seleção brasileira. A saída do 4-2-4 de Ancelotti para ter Guimarães mais solto, Paquetá mais solto, Vini mais próximo de um Matheus Cunha que se movimenta e abre muito espaço, fez a seleção melhorar demais a sua fase ofensiva. Olha aqui de novo essas movimentações da seleção brasileira. Magalhães saindo um pouco mais para construir, Casemiro preso, né, para dar liberdade, Paquetá no lado esquerdo, e olha a seleção com 5 jogadores pesando de novo. A movimentação do Cunha e do Guimarães mudando, alterando. Para mim, muito se fala do Paquetá, que saiu da direita para jogar por dentro como meia, e foi uma mudança significativa, mas para mim, uma das principais mudanças da seleção foi o Bruno Guimarães jogar mais solto. Claro que isso faz com que o Casemiro fique mais atrás e tendo ações mais burocráticas de uma saída de bola, embora ele participe do terceiro gol que a gente vai trazer aqui, fez com que o Guimarães e o Paquetá crescessem muito e a seleção tivesse tanto jogo por fora como o jogo por dentro melhor. Olha de novo essa movimentação. Ryan no meio, Vini Júnior flutuando no meio, Matheus Cunha mais recuado, saída de 3 agora, né, com o Casemiro, e nessa variação a gente tem o Danilo e o Douglas avançando juntos. Embora o Danilo jogue mais recuado, há sim momentos que o Danilo tem liberdade para atacar. Não à toa, ele quase dá uma assistência no segundo tempo para Vinícius Júnior, uma bola que ele cruza, Vini tenta fazer o gol, acaba ali pegando, meio que caindo, a bola encobre, tinha Neymar até um pouco atrás, mas o Brasil que tem muitas variações e que ainda utiliza muita bola em profundidade, ainda é a principal arma da seleção, esse jogo vertical, buscando as costas da defesa, para ter ali um Ryan, um Vini Júnior atacando esse espaço vazio. Mas como foi que a seleção construiu seus gols? Galera, a seleção fez 7 gols na Copa do Mundo.
4 desses gols vieram através de algum tipo de pressão, seja com um salto de pressão, como é o caso desse primeiro gol. Olha como o Matheus Cunha está recuado para pressionar o volante. Ele realmente é um jogador que está no campo inteiro, com bola e sem bola, ajudando e agregando demais. Casemiro soltando, Paquetá, Danilo, Guimarães, mas é o Ryan e o Vini Júnior, que são jogadores mais agressivos, né, por força, característica de serem intensos, que gera ali o salto na primeira linha de combate das costas. O Ryan fecha o passe do zagueiro pelo lado esquerdo, obriga a jogar por dentro, o zagueiro erra e aí na sequência Vini Júnior com a maior tranquilidade do mundo, dribla o goleiro e acaba ali fazendo o gol. Aqui, novamente, o Brasil, o lance do gol mal anulado, Brasil em bloco alto, pressionando principalmente a faixa central do campo. O Brasil gerava, né, um jogo onde a Escócia era manipulada a jogar por dentro, o Brasil pressionava e dentro dessa intensidade do jogador, a gente recuperava a posse de bola. Aqui era passei o segundo gol vindo da pressão em salto com as linhas mais altas. Porém, o Brasil marca o segundo gol numa pressão pós-perda. Não é aquela pressão da fase defensiva, mas assim que o Brasil tem um cruzamento, o Ryan perde a bola dentro da área, o Matheus Cunha pressiona muito bem, ele e o Guimarães, a bola sobe para o Danilo, que escora para o Guimarães, que faz aí um excelente cruzamento, como vocês estão vendo, buscando o Vinícius Júnior, atacando as costas lateral, e ele, que não é jogador de fazer tantos gols de cabeça, conseguiu fazer um gol com o Guimarães muito mais próximo da área, muito mais ofensivo e, consequentemente, dando muito mais assistência. Quando o Brasil recuava mais os seus blocos, a gente marcava no 4-4-2 padrão, com Vini Júnior e Matheus Cunha avançados, Paquetá fechando o lado esquerdo para ajudar ali o Douglas Santos. A gente teve também o Brasil defendendo bem a área, com alguns jogadores, Casemiro e Guimarães fechando muito bem a área, e o Paquetá, como eu trouxe, dobrando muito com o Douglas, e o Brasil tinha uma boa defesa da área, porque a gente defendia com o Danilo, que é um zagueiro no Flamengo hoje em dia, com o Marquinhos e Gabriel Magalhães, e com o Casemiro e Guimarães ajudando, já que o Paquetá saltava para proteger o lado ali, ele fazia basicamente o que Vini Júnior faria. Então a gente não tem o Vini na esquerda com o pé lateral, voltando tanto. Agora a gente tem o Paquetá gerando essa dobra. Porém, teve um ponto de preocupação nesse jogo que está aí na tela para vocês, que eu não gostei tanto. A seleção da Escócia, nos raros momentos que chegou e agrediu o Brasil, como foi que elas faziam isso? Ela girava a bola de um lado para o outro rápido e tentava criar essa distância entre as linhas do Brasil. Esse balanço defensivo do Brasil não foi tão bem feito como poderia ser. Por isso que sempre existia um espaço entre o Douglas e o Gabriel Magalhães, como vocês estão observando. Eles tentaram essa bola todas as vezes em profundidade. Aqui no segundo tempo, vocês vão observar a mesma dinâmica. Um jogador das costas trazendo o Danilo para o meio, porque a ideia é atacar um intervalo nas costas da defesa. Aqui não foi entre os defensores, mas para atacar as costas do Danilo, então isso me preocupou, já que a gente tem ali uma seleção japonesa que tem o jogo por dentro muito forte, porém que ataca muito pelos lados também. Mas no segundo tempo a gente manteve a mesma ideia ofensiva de pifar essa bola em profundidade. Paquetá é o jogador que mais coloca os copeiros no último terço, né, com essa bola em profundidade, como é o caso agora, buscando o Vini, que quase faz ali o hat-trick. E o lance do terceiro gol, aí já foi uma jogada de pé em pé. Vai ficar um pouco confuso para vocês mais, mas vou explicar. O Brasil fez o gol de jogada construída com uma dinâmica que a gente chama de dinâmica de terceiro homem. O que é essa dinâmica de terceiro homem? É quando um time troca passes rápidos para atacar um espaço que ele determina com o terceiro ou quarto jogador. Por exemplo, aqui no primeiro passo, o Danilo busca o Paquetá. No segundo passo, o Paquetá escora para o Casemiro. E no terceiro passo, o Casemiro encontra o Guimarães. Então aqui, os jogadores trocaram o passe mais para o Guimarães atacar o espaço. Então aqui foi um gol onde o meio de campo inteiro da seleção brasileira participou. Inclusive uma boa bola de Casemiro buscando o Guimarães para atacar o espaço. Quando ele ataca o espaço, aí ele só tem que temporizar, aguardar a infiltração do Matheus Cunha para fazer o gol. Mas tivemos, claro, uma alteração no segundo tempo que deu o que falar. A entrada do Neymar. Como foi que o Neymar entrou? Bom, o Neymar entrou no lugar do Matheus Cunha basicamente para emular um pouco do que o Cunha faz. Então o Neymar entrou como centroavante, como vocês estão observando, ali na última linha. Porém, nessa outra imagem, observe que o Neymar teve liberdade para jogar flutuando muito entre linhas, vindo na esquerda, na direita, jogando ali nas costas do volante, abrindo espaço para o Ryan, para o Vinícius Júnior, assim como o Matheus Cunha fez. Então, o Neymar aparentemente vai ser utilizado desta forma, tá bom, galera? Bom, aqui a gente precisa trazer alguns tópicos para a gente destacar como a seleção brasileira conseguiu ter essa melhora. E a primeira imagem que eu quero colocar aqui é justamente sobre o meio de campo.
Paquetá e Guimarães nessa nova estrutura trouxe uma dinâmica diferenciada para essa seleção brasileira, que está muito mais produtiva, muito mais solta. Guimarães e Paquetá construindo várias chances claras de gol para a equipe, algo que não aconteceu contra o Marrocos, com o Paquetá na direita, Casemiro e Guimarães alinhados lá atrás. A gente perdeu muito o meio de campo. E agora a gente ganhou com esses dois jogadores. Aqui a gente precisa destacar também como os laterais questionados, Danilo e Douglas Santos, até o presente momento, fez uma fase de grupo excepcional. Danilo entra no segundo tempo contra o Marrocos e de lá para cá foi muito bem. Douglas Santos rouba a vaga do Alexandre já na estreia e faz 3 jogos. Para mim, o Douglas Santos é segundo ou terceiro melhor jogador da seleção brasileira nessa Copa do Mundo. Laterais corretos que estão segurando muito bem a onda. E claro, temos que falar também do Alisson, tá? Alisson, que era um goleiro muito questionado, chegou muito questionado na Copa, por não nem tanto por falhar, mas por não ser o goleiro milagreiro que muita gente queria que ele fosse. E nesses 3 jogos da seleção, a gente sofreu em algum momento nos 3 jogos. E Alisson garantiu baliza 0 em 2 jogos e garantiu 1-1 contra o Marrocos com 2 boas defesas em 2 tempos, tá? Então, temos que falar dele. Falando aqui um pouco sobre a estatística, o Brasil teve 21 chutes, sofreu 14, segundo tempo do Brasil. Os 2 jogos contra o Haiti e contra a Escócia, quando o Brasil construiu a vantagem, diminuiu um pouco no segundo tempo. Então, mesmo com 54% de posse de bola, o Brasil não vai ter mais do que isso com Ancelotti, é um time muito rápido, muito vertical, acabou entregando. E aí, como chega o Brasil para enfrentar a Escócia? Para mim, o Brasil chega com a moral alta, com os jogadores muito mais entendidos da nova forma do Brasil jogar, com meio de campo forte, com beiradas também com o Ryan, Douglas Santos, o Ryan e o Vini Júnior dando muito certo. E você que gosta dessa análise pós-jogo, vai sair muito em breve aqui no canal, já está aqui na imagem para vocês, análise pré-jogo de Brasil e Japão. O que o Japão deve fazer, conhecendo o nosso adversário, é o melhor Japão da história, porém o Brasil é extremamente favorito. A gente vai trazer aqui pontos fortes e fracos desse jogo, analisando o Japão, analisando a seleção também nesses 3 jogos, tudo para vocês muito em breve, tá bom? É isso, galera, muito obrigado pela audiência de vocês. Mais uma vez, você que está aqui, deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Tamo junto e até os próximos vídeos e análises aqui para o analista. Outra coisa, ativa o sininho de notificações, é importante para o YouTube notificar sempre meus vídeos, minhas lives para você, para a gente ter aí cada vez mais alcance e crescer esse canal cada vez mais. Tamo junto e até os próximos vídeos. Valeu!